Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e eu aproveito, é claro, para te perguntar. Segunda-feira chegou e com ela, é claro, mais uma semana. Como é que foi o seu final de semana? Aproveitou para descansar ou acabou colocando a casa em ordem e mais cansou do que descansou? Essa daí é uma pergunta clássica e eu faço questão de trazer esse questionamento, que é muito importante que a gente pare para nos autoavaliar, para entender como é que a gente está, como está o nosso estado. E é por isso, é claro, que a gente traz a cada segunda-feira a nossa saúde mental para o foco. Hoje o nosso bate-papo é sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo ou então atitudes repetitivas. Até que ponto, gente, a organização, o controle, as repetições fazem parte da nossa personalidade e quando que isso passa a ser o sinal, o indicativo de alguma patologia? De que forma que isso pode dar ou ter se transformado em um transtorno? Esse é o questionamento que a gente vai trazer e a importância, é claro, do nosso bate-papo. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.ritv.com.br. Corre e compartilhe o nosso link de transmissão. Você consegue fazer isso também através do nosso aplicativo. Pois é, o aplicativo HitPlay. Aproveito, é claro, para te convidar para baixar esse aplicativo. Através dele você consegue não só ter acesso à nossa programação ao vivo, quanto caso você tenha perdido um Vejam Só, um Jornal das 22, você consegue ter esse conteúdo de forma fácil, rápida e também gratuita. É a Hit na palma da sua mão. Te convido, gente, a participar dessa consulta. Afinal de contas, marcamos ela com todo carinho para você. Traz para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Você também pode participar através do nosso Instagram, @consulta ao Dr. Hit TV. Lembrando, quando o assunto é bastante particular, a gente também faz questão de te lembrar que você consegue participar de forma anônima. Basta você deixar isso bem claro para a nossa produção, que a gente vai tomar todo o cuidado, mas a gente não vai deixar de trazer o seu questionamento, de trazer aqui o seu relato. Combinado? Esse é o acordo que a gente faz aqui a cada tarde, não é verdade? Também gostaria, claro, de te convidar para você participar de uma enquete que está acontecendo neste exato momento no nosso Instagram. Aonde essa enquete acontece? Lá nos nossos stories. Diretor João Capellini, excelente tarde para você, uma excelente semana. Coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. @consulta ao Dr. Hit TV. Qual dessas afirmações sobre tratamento de TOC, na sua opinião, é verdadeira? O TOC pode ser superado só com força de vontade. Medicamentos para TOC causam dependência. Evitar situações que causam ansiedade. Esse é o tratamento que deve ser feito. Apenas evitar essas situações. Ou terapias específicas podem diminuir episódios ou são focadas para diminuir episódios. Clica lá na alternativa que você considera ali mais importante, que a gente vai entender por onde que caminha, claro, os tratamentos disponíveis. Combinado? Deixa eu aproveitar para te apresentar quem são os nossos convidados desse nosso bate-papo, dessa nossa consulta na tela. Vamos lá, começando pelo Dr. Victor Romão, médico psiquiatra. Atua há 3 anos na área, motivado pelo interesse de ouvir e compreender as histórias de seus pacientes. Tem como diferencial a participação ativa do paciente nas decisões, preservando a sua autonomia ao longo do tratamento, que é muito importante, não é verdade? Um dos grandes desafios do dia a dia é ajudar o paciente a compreender quando um sofrimento faz parte da experiência humana e quando passa a exigir cuidado clínico. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Kelly Prado, psicóloga e neuropsicóloga. Atua há 23 anos na profissão, escolhida ainda na adolescência por seu perfil calmo e pela habilidade da escuta. Seu diferencial é a especialização em neuropsicologia, que amplia a compreensão do cérebro e do comportamento humano, permitindo intervenções mais precisas no dia a dia. Tem como desafio também ajudar as pessoas a alcançarem processos terapêuticos mais rápidos e também eficazes, promovendo, é claro, qualidade de vida. Sejam muito bem-vindos. Obrigada.
certeza. Muito bacana ter vocês aqui, gente, para esse bate-papo. Afinal de contas, falar sobre transtornos, sobre questões que envolvem a nossa saúde mental é de extrema importância. E muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, essa possibilidade no nosso dia a dia. Por isso que a gente faz questão, é claro, de trazer esse bate-papo aqui nas nossas segundas-feiras. Primeiro, eu gostaria de entender, Kelly, o que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, porque muitas vezes ele é confundido com comportamentos nossos. Então, explica o que é o TOC. Sim, boa tarde, Dani, boa tarde, Dr. Vitor, boa tarde a todos que estão nos vendo. O TOC é o comportamento que fazemos várias vezes durante o dia, durante um período, mas não os comuns, que você falou, né? Aqueles comuns principalmente depois da pandemia, bastante gente adquiriu muitos comportamentos repetitivos, mas são os comportamentos que causam prejuízo no dia a dia. Então, que causam prejuízo no trabalho, antes de sair de casa. Eu não consigo ir para uma próxima tarefa se eu não terminar essa, ou se eu não fizer X vezes tal situação. Um exemplo, preciso lavar a mão 3 vezes, preciso conferir se a porta está trancada 4 vezes, então eu preciso. Quando isso começa a causar prejuízo na vida profissional e pessoal, já virou patológico. Então, não são os nossos costumes de que eu vou lá de novo, mas consigo fazer outra coisa. Você pegou o costume de tirar os sapatos, mas se um dia você esquecer e entrar, isso não vai te causar angústia. Tá. Essa é a grande diferença do comportamento repetitivo patológico para o comum nosso do dia a dia. Perfeito. Doutor, ser uma pessoa metódica, vou trazer aqui algumas personalidades, né? Uma pessoa controladora, uma pessoa mais detalhista, significa necessariamente ter um transtorno? E até que ponto isso, né? A doutora estava falando aqui sobre essa questão do prejuízo. Acho que justamente essa questão de uma separação entre o que é patológico e o que é normal da experiência humana é parte do desafio, assim, do campo né, dos psiquiatras, dos psicólogos, todo mundo trabalha nessa área. Quando a gente fala de uma pessoa que é perfeccionista, que é controladora, a gente tem vários tipos de personalidade aí pelo mundo, que a gente conhece pessoas dessa forma, mas que não necessariamente tem uma doença. Acho que, reforçando o que a Kelly falou, assim, a gente nota quando esses pensamentos que se repetem, porque o transtorno obsessivo-compulsivo é feito dessa dupla aí, desses pensamentos que se repetem, que não vão embora. Os pensamentos obsessivos, eles normalmente vêm com um teor negativo. Então, quando a gente está passando o dia pensando de uma data legal, de uma comemoração, de quando o dia que a gente for casar, isso não é uma memória boa, isso não é uma obsessão. Os pensamentos obsessivos normalmente vêm associados a esses rituais. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa lavar a mão 3 vezes, mais vezes por dia, normalmente está associado ao medo de contaminação, de que possa ter entrado em contato com alguma substância, com alguma doença, e daí precisa obsessivamente, compulsivamente, ficar se lavando. Isso é diferente de quando a gente fala de uma pessoa um pouco mais controladora, um pouco mais rígida nos hábitos, que prefere que as coisas sejam de uma forma, mas ainda tem a liberdade de escolher quando aquilo não é possível e consegue fazer essa escolha sem ter tanta angústia. Tá. E qual que é a relação entre o transtorno obsessivo-compulsivo e a ansiedade? Ela está sempre ligada ou não necessariamente? E quais seriam os exemplos, né? Tá ligado, porque é a angústia de se eu não fizer, algo vai acontecer. É um pensamento sempre no futuro. Sempre ali no futuro, a ansiedade. Então, se eu não fizer isso, se eu não fizer esse ritual, porque acaba sendo um ritual, algo de ruim, e sempre é ruim, vai acontecer. Então, eu vou ter um prejuízo, ou o meu pensamento vai levar que a consequência que vai ter é desastrosa. Então, ela precisa, entre aspas, evitar esse tipo de consequência. Como? Fazendo o ritual. E é necessário. Então, ela está sempre interligada, sim. E a gente acompanhou, né, uma matéria do Redação HIT, onde teve um estudo que pontuou que, por conta da dificuldade, dos sintomas que muitas vezes são comuns do dia a dia, que muito diz respeito também à nossa personalidade, a gente acaba confundindo, e que você chegar num diagnóstico
de um transtorno obsessivo compulsivo pode levar até 4 anos. Por que isso, doutor? Isso acontece, na verdade, por um misto de culpa e de desinformação. E autoconhecimento interfere muito, não é? Com certeza. Uma coisa que interfere, assim, muito importante nos pacientes é que, primeiro, que esses rituais eles não necessariamente são visíveis. Quando a gente fala desses rituais mais estereotipados ou que aparecem um pouco mais na mídia, nesse sentido das pessoas precisarem arrumar as coisas de uma certa forma, precisarem apagar o interruptor N vezes para se sentirem bem para sair de casa, ou precisarem lavar as mãos compulsivamente. Esses são comportamentos externalizados, em que às vezes os familiares conseguem ver, outras pessoas conseguem ver. Mesmo assim, nem todo mundo tem informação sobre isso ser um problema. Muitas vezes acontece o que a gente chama de acomodação familiar. Os familiares começam a ajudar para tentar diminuir a ansiedade do paciente, a auxiliar nesses rituais ou fazer outras acomodações para que eles possam ser feitos. O outro lado disso, de fato, é a desinformação. Os pacientes, por causa dessa questão de não entenderem que necessariamente a doença, sentem muita vergonha desses sintomas, escondem de outras pessoas. Parte desses sintomas não são visíveis, então às vezes eles podem, por exemplo, neutralizar toda vez que tem um pensamento ruim, faz um pensamento bom, ou faz, por exemplo, uma prece na cabeça para tentar neutralizar. Então, por um lado, nem sempre isso é tão visível, não é tão fácil quanto parece visualizar. E por outro, os pacientes sentem muita vergonha desses sintomas porque não entendem necessariamente de que isso pode ser um transtorno, isso está fora do controle deles. Pode ser interpretada tanto pelo paciente quanto familiares, amigos, como se fosse um capricho e que estão fazendo isso por alguma forma de manha. E, pelo contrário, eles não têm controle sobre o que está acontecendo. Perfeito. Lembrando, pessoal, quem quiser participar, trazer o seu questionamento, trazer o seu relato, não perca essa oportunidade, já estamos aqui e apostos prontos para tirar, é claro, a sua dúvida, ok? Então encaminha para a gente pelo DDD 11 3337 5886. Doutora Kelly, existem mais de 10 tipos, correto? Sim. Quantos mais ou menos? E aí agora, pessoal, a gente vai começar a passar um pouquinho sobre cada um deles para entender quais são os sintomas mais comuns, as formas, né, que as pessoas, os indivíduos são mais acometidos, quais são os questionamentos, em qual fase da vida, acho que é bacana também a gente entender quais são os gatilhos que fazem parte, né, que podem levar uma pessoa a desenvolver esse tipo. Então, mais de 10, certo? São muitos, aí a gente entra nos mais comuns, que o que aparece mais no consultório, né, as dificuldades, os comportamentos que é mais comum no consultório, mas sim, tem vários, né, infelizmente, vamos dizer assim. E aí você falando assim do consultório, eu gostaria só de fazer uma perguntinha antes da gente entrar em cada um deles, né? Quando aparece um paciente no seu consultório com uma queixa como essa, ele consegue te dizer há quanto tempo isso começou? Os pacientes normalmente têm ideia de quando começou ou às vezes do porquê começou. Tá. Então isso acontece sim. Alguns não, alguns falam, eu faço isso desde sempre, mas desde sempre quando? Né? Desde pequeno, porque aconteceu, mas sempre tem um evento que deu o gatilho da situação. E qual uma média de tempo entre a pessoa identificar e ela buscar ajuda? Em torno de 1 ano, 2 anos de sofrimento, né, doutor? Porque é como o doutor disse, até se dar conta de que é um problema e de que aquele sofrimento não precisa estar ali, leva um tempo de reconhecimento mesmo. 1 ano, mais ou menos. Estou em sofrimento há 1 ano, 2 anos. E é uma angústia interna ali, até externalizar, muito grande. Vamos começar então falando sobre o toque de contaminação. Foi até que a gente comentou, né, no começo, a questão da higiene, do extremo da higiene. Preciso fazer essa higiene, não importa qual, se é na casa, limpeza da casa, né, porque está contaminado, porque pode ser que aconteça alguma coisa, então já estou prevenindo, o de lavar as mãos, até às vezes o banho também, vários banhos ao dia, porque já estou me sentindo... Então, existe esse transtorno que até a pessoa se dar conta de que isso é um problema, ou alguém de fora, um amigo ou um familiar vê que isso é um problema, já se passou um desgaste muito grande.
Aí eu queria trazer essa questão da pandemia, né? Porque eu acho que nesse tipo de transtorno a pandemia foi muito determinante. Existiram muitos casos depois desse momento, desse período que a gente viveu. Você nota um aumento de casos como esse? Não necessariamente um aumento de casos, assim. No momento da pandemia, muitos desses comportamentos que contextualmente seriam inadequados, por exemplo, essa preocupação tremenda com a limpeza das mãos, com tirar os sapatos, com banhos, com lavar as compras, tudo isso passou a ser um comportamento esperado para evitar a contaminação pelo vírus. Isso vem com uma coisa mista. Por um lado, é claro que os pacientes que estão com essas obsessões e que a gente está tentando fazer um trabalho assim, de tentar reduzir a intensidade dessas preocupações, de certa forma isso ficou um trabalho um pouco mais difícil, porque de repente elas estavam justificadas. Por outro lado, esses pacientes, em alguns casos, se sentiram um pouco mais entendidos pelos outros do que é a intensidade dessa preocupação. Porque, de repente, aquilo se tornou concreto, aquilo não era mais um pensamento real, um pensamento mágico de alguma forma, mas era, de fato, uma preocupação uma preocupação associada a preocupações que precisavam ser tomadas. Então, não diria necessariamente um aumento de casos, apesar de que a pandemia, em termos de pesquisa científica, faz relativamente pouco tempo. A gente vai precisar de mais estudos, mais tempo para entender qual foi o impacto disso nas gerações subsequentes, principalmente nos jovens, em que a gente vê que esse período de 1, 2 anos no desenvolvimento tem um impacto muito maior do que em adultos, que tem mais mecanismos aí para lidar com essa mudança. Mas a gente teve esse fenômeno misto, em que alguns pacientes tiveram de fato uma piora, e em que alguns pacientes conseguiram que os outros entendessem um pouco qual que era o grau dessa preocupação, mesmo fora da pandemia. Eu imagino que depois de passar da pandemia, muitas pessoas ainda continuam com alguns costumes. E aí a grande questão é até que ponto isso foi uma conscientização. Então, a partir de agora, eu sei que, né, até é estranho pensar que, sei lá, essa questão do tirar os sapatos para entrar dentro de casa se torna um hábito até mais higiênico. E até que ponto é importante que isso não me deixe não entrar na minha casa caso eu tenha esquecido. Não é verdade? Então, esse é um ponto que a gente precisa avaliar para definir até que ponto é um costume limite, e até que ponto, né? Exato, encontrar esse limite. E aí, doutora, quais são as pessoas mais acometidas, né, por esse tipo de transtorno? Que a gente está falando de crianças, a gente está falando de pessoas mais idosas, o que você identifica? Nos adultos é muito mais comum, né, nos adultos, tanto o comportamento quanto identificar e ir para o tratamento. Nos adolescentes acaba sendo, os adultos enxergam os adolescentes que estão nesse processo muito mais como tem as manias, sabe? Tem essas manias, tem esses rituais que precisam ser feitos. Então, o adulto ainda não enxerga no adolescente um problema. Quando chegar ao extremo, aí sim. Até isso acontecer, ainda não é um problema, são manias. Mas o adulto é muito mais comum ir buscar ajuda quando não aguenta mais. Quando aí já causou os prejuízos nos prejuízos profissionais e pessoais. Então, muito mais frequente na fase adulta mesmo. Jovem adulto, né? Não chega no idoso, mas na fase jovem adulto. Perfeito. E quais são as opções de tratamento para este caso? Principalmente, sim, o que a gente utiliza na questão do toque é uma tríade. Assim. A gente valoriza muito a questão da psicoterapia. A ideia da psicoterapia é a gente poder lidar com esses pensamentos obsessivos e conseguir conter um pouco esses rituais, porque de certa forma eles entram num ciclo vicioso. Então, os rituais, por mais que eles deem uma certa diminuição da tensão psíquica, dessa obsessão, eles diminuam um pouco dessa angústia, dessa ansiedade, eles vão reforçando a ideia de que quando se faz os rituais, a obsessão diminui. Então, a coisa vai crescendo e cada vez E se vai não havendo... fizer, algo ruim pode vir a acontecer. Então, para quebrar esse pensamento, necessariamente eu preciso recorrer a um medicamento, por exemplo, ou não. Uma terapia cognitivo-comportamental pode vir a ajudar. Isso depende de paciente a paciente. Tá. Assim, a gente sempre recomenda uma combinação. Tem pacientes que respondem só a psicoterapia,
tem pacientes que precisam também de uma associação de medicação. A gente usa a classe dos antidepressivos, alguns antidepressivos específicos. É um nome ruim porque a gente não está tratando depressão, mas esses medicamentos são usados para outras questões dentro da psiquiatria. A ideia do antidepressivo é ele diminuir um pouco da resposta emocional. Então, quando surgem esses pensamentos obsessivos, eles ganham menos importância na vida do indivíduo, para que ele consiga parar de ter esses prejuízos no trabalho, na vida pessoal, e consiga deixar eles de lado com mais facilidade. Perfeito. E o que a gente pode trazer de abordagem em terapias para lidar com esse tipo de transtorno? Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, que assim, tem muitos pacientes que infelizmente ainda são resistentes à medicação, né? Respondem bem à psicoterapia, mas chega um momento de que não tem mais o efeito, não tem a força, não tem mais aquela energia para poder regular, né, o pensamento. Então, o pensamento intrusivo, entender que não tem, a consequência ruim não vai acontecer se não fizer aquele ritual, vai ficar tudo bem. Mas chega um momento que o paciente não consegue mais fazer isso sozinho, aí é quando é a indicação da medicação. E eu sempre falo que a medicação vai ajudar para dar esse impulso da vontade dar força para não fazer, para não pensar. Então, a medicação ela vai fazer esse processo de eu consigo, vai acalmar, vai desacelerar. Então, o paciente acaba aceitando um pouco mais, mas a medicação ela faz com que a pessoa desacelere, fique menos ansiosa e se não fizer o ritual, vai entender que vai ficar tudo bem. E na psicoterapia, a gente mostra quais são os gatilhos? O que está causando? Por que você faz? Qual é o motivo? O que iniciou? Então, é todo esse autoconhecimento, porque chega numa hora, Dani, que é tão automático que a pessoa não sabe nem por que faz, nem como começou. Então, a terapia, ela vai ajudar a entender esses gatilhos, a entender tomar essa consciência, essa né? consciência, esse emocional. E a medicação vai dar a energia necessária para acalmar mesmo. E olha que importante isso, gente. Essa questão do autoconhecimento é extremamente necessário. E aos poucos, quando você for percebendo que o lado ruim não acontece, que continua tudo bem, você vai diminuindo aquela sensação e aquele pensamento, né? Diminuindo aquela vozinha dentro de você, até que você entenda que aquilo não faz sentido de fato. Exatamente. Que interessante, que bacana. Vamos para a participação da nossa audiência. Temos pergunta para os doutores. Quem participa é a Valéria Cristina, do Rio de Janeiro. Valéria, seja muito bem-vinda. Quando fico ansiosa, meu coração fica acelerado e as minhas mãos suadas. Penso que isso seria por causa de eu cuidar de uma família com problemas psicológicos. Será que isso é toque? Valéria, muito obrigada, viu, pela sua participação. E aí, começando pela doutora, começando pelo doutor. Doutor. Na verdade, assim, quando a gente se fala dessa questão, isso parecem sintomas ansiosos. Assim, essa questão da sudorese, essa questão dessa preocupação. É difícil a gente dizer com esse relato, porque a gente precisa investigar qual que é o contexto que esses sintomas surgem, o que vem associado. Voltando àquela questão da explicação do funcionamento do toque, isso funciona com essas ideias obsessivas, que são ideias repetitivas, que são desagradáveis, a gente não consegue expulsar elas, associados a esses comportamentos compulsivos, esses rituais que a gente repete para tentar diminuir. Nesse relato, nesse texto, não tem característica de toque, o que não significa que não possa ser toque. Isso precisaria de uma avaliação profissional. Mas o que ela trouxe nessa mensagem foi mais esse questionamento, né, com relação ao cuidado que ela tem com uma família que, né, possui transtornos também psicológicos. Perfeitamente. Acho que isso também é uma outra questão que a gente tem que trazer, assim, existe um adoecimento do cuidador. A pessoa que fica responsável pelos cuidados, muitas vezes adoece por um esgotamento mesmo, porque fica responsável por todas as acomodações necessárias às outras pessoas da família. E que às vezes, assim, quando a gente vai fazer um processo de psicoterapia, inclusive associando os familiares, ouvindo os familiares, a gente envolve toda a família para entender que pode ter um sofrimento em outras pessoas da família e como que a gente vai dividir essas responsabilidades. Com certeza isso vale uma avaliação profissional para entender se ela de fato está adoecendo em razão desse cuidado excessivo que ela está tendo com as outras pessoas da família. E muito bacana isso que o Dr. Victor trouxe aqui para o bate-papo, em relação a esse relato da Valéria, a importância de cuidar de quem cuida. Exatamente. É
É muito importante porque é uma carga muito grande, é uma responsabilidade muito grande e às vezes tentando entender, lógico, como o doutor disse, a gente precisa de mais informações para poder, mas se ela cuida de uma família que também tem transtornos psicológicos, pode ser que ela tenha pensamentos de cuidados excessivos, repetitivos, que também pode estar causando um prejuízo nela. Então, a preocupação, o pensamento, preciso fazer isso, nossa, mas tem fulano que tem que cuidar. Então, o pensamento repetitivo, que não deixa ela ir para uma próxima função, não sei se seria o caso, mas é uma linha de pensamento também que a gente pode pensar. Se é toque, não tenho certeza, mas é uma possibilidade se a gente pensar, né, doutor, nos pensamentos repetitivos de cuidado, de rotina, preocupação. Muito bacana essa sua observação com relação a esse relato que a Valéria trouxe para a gente. E o mais importante é que ela identificando, né, que ela tem essa questão do cuidado com o próximo, dessa preocupação, desse gatilho, não é, que muitas vezes amansua, esse pensamento mais ansioso e tudo mais que toma conta do corpo, a importância de cuidar da saúde mental. Total. Isso daí é muito importante, não é, doutora? Sim, porque além dos pensamentos, isso vem com uma crise, que é parecido com os sintomas que ela disse, né? Coração, mão suando, uma crise de ansiedade. E isso também paralisa a pessoa, incapacita de cuidar dos outros. Quando está em crise, quando acontece essa crise, é totalmente incapacitante. Mas existem caminhos, não é, doutor? Basta saber quando é a hora de pedir ajuda e eu acho que talvez tenha chegado nesse ponto, não é? Identificar que você precisa encontrar um caminho. Valéria, muitíssimo obrigada pela sua participação, obrigada por trazer para a gente esse seu depoimento tão pessoal, mas que enriqueceu bastante aqui o nosso bate-papo, porque os doutores trouxeram apontamentos muito importantes. Muitíssimo obrigada pela sua participação. E temos mais participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora, Giovana Mendes, aqui de São Paulo. Giovana, seja muito bem-vinda à sua consulta. Meu filho de 9 anos lava as mãos muitas vezes e chora se acha que encostou em algo sujo. Isso pode ser toque? Criança pode ter toque? Giovana, muito obrigada pela sua participação. Sim, com certeza. A gente falou sobre a probabilidade maior ser em adultos. Mas criança sim, pode ter. E isso pode ser um sintoma de toque, sim, início, vamos dizer. Mas que pode ser totalmente revertido através da psicoterapia. Aí o doutor vê a possibilidade de uma medicação ou não, mas isso tudo é dentro de uma análise certinho do histórico de vida e como que esses sintomas estão no seu filho. E para quem está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos. Portanto, se você tem alguma dúvida, não perca a oportunidade, encaminha para a gente no intervalo a sua dúvida. Até daqui a pouco. Consulta ao Doutor está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Caso você tenha acabado de chegar, segunda-feira é o dia que a gente foca o nosso olhar para falar sobre saúde mental. E hoje a gente está falando sobre transtorno obsessivo compulsivo. Sabe aquelas manias que muitas vezes a gente identifica no nosso comportamento no dia a dia? A gente está aprendendo aí como identificar se uma determinada mania diz respeito, é claro, à nossa personalidade, ao nosso dia a dia e quando que de fato se torna uma patologia, como identificar nos nossos parentes, porque muitas vezes é difícil a gente ter esse olhar para nós mesmos e aí a gente pode vir a ajudar alguém que está próximo a nós. Portanto, se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e relevante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, tanto pelo site quanto pelo nosso aplicativo. É só compartilhar nosso link de transmissão. Site www.hittv.com.br, da forma como está aparecendo aqui na nossa telinha, e o nosso aplicativo é o aplicativo HitPlay. Te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Traz para a gente a sua dúvida, o seu relato, DDD 11 3337 5886. Não perca a oportunidade.
Muitas vezes a gente tem dúvida com relação a comportamento, sintomas, passam ali pela nossa cabeça, a gente recorre aonde? Doutor Google. Pois é, aqui a gente tem a oportunidade de você consultar os doutores. Portanto, encaminha para a gente. Caso você não queira se expor, é só você sinalizar para a nossa produção. Fala para a gente que você não quer ter o seu nome revelado, que a gente vai tomar todo cuidado. Você consegue participar também através do nosso Instagram, @consultadoutorhittv. Por lá, eu vou pedir também que você participe de uma enquete que está aguardando por você nos nossos stories, @consultadoutorhittv. Diretor João Capellini, coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Qual dessas afirmações sobre tratamento de toque, na sua opinião, é verdadeira? O toque pode ser superado só com força de vontade. Medicamentos para toque podem causar dependência. Evitar situações que causam ansiedade é suficiente ou fazer terapias específicas podem ajudar a diminuir os episódios. Clica na alternativa que você considera aí a verdadeira, que a gente vai debater também sobre esse assunto mais para o final do programa. Por enquanto, para você que chegou agora, deixa eu aproveitar para apresentar os doutores que estão fazendo aqui parte do nosso bate-papo. Doutor Victor Romão, médico psiquiatra, e também estamos com a doutora Kelly Prado, psicóloga e neuropsicóloga. Aproveita, é claro, para agradecer a aula que vocês estão dando aqui para a gente. E aí, eu gostaria então de agora falar um pouco sobre o toque de verificação exagerada. Que comportamentos são esses? Começando pela doutora Kelly. Então, é exatamente o próprio nome, né, acaba falando muito, porque a imaginação, a forma como a pessoa vê todas as situações, os problemas ou as situações simples do dia a dia, existe um exagero de consequências. Então, quando a gente fala dos sintomas comuns do toque, existe a preocupação na consequência, algo sempre ruim. Mas, nesse sentido, é sempre muito maior. É sempre muito mais desastroso. Algo muito fora do possível de uma consequência de um fato ruim. Então, a pessoa entra num desespero que ela não consegue, literalmente, seguir adiante para a próxima atividade. Então, ela congela o ser humano. Então, eu não sei se seria muito mais grave, porque existe um medo, né? Um pavor exagerado de uma situação. Porque realmente, né, situações, se a gente for parar para pensar, eu imagino que faça parte aí do cotidiano de muita gente. Saí de casa, achei que não tranquei a porta, preciso voltar. Ou então, será que eu estacionei o carro e travei bonitinho, se está tudo certo? Enfim, será que eu desliguei o forno depois que eu utilizei? Mas aí você está trazendo então aqui para o nosso bate-papo de que a proporção do não fiz é muito exagerada. É muito exagerado, é muito maior e a pessoa não consegue fazer a próxima atividade, ou então ela precisa voltar porque, no caso, esqueceu, acho que esqueci, mas eu preciso voltar. Não, se eu não voltar, a casa vai explodir. Não, se eu não voltar, o bairro inteiro vai explodir. É algo muito desproporcional. Esse é um tipo de toque também que eu imagino que ele esteja ligado mais com os adultos, até pela característica e pelo peso, né, das consequências. Mas quais seriam as pessoas mais acometidas, assim, no sentido de serem as mais frágeis? Como a gente comentou, como a Kelly comentou antes, assim, aparece o toque em criança, em adolescentes ali. Normalmente ele surge mais frequentemente aí na idade adulta. É difícil a gente estabelecer quem são as pessoas com maiores fatores de risco para toque. O que a gente observa? Parece ter uma maior incidência, um maior risco para pessoas que têm parentes de primeiro grau, que já têm o transtorno, que já apresentam. Normalmente o toque, ele não surge de uma vez, de uma hora para outra. Então ele vai começando aos poucos com essas perguntas insistentes. Então, nesse caso da verificação, é assim: eu desliguei o forno? Todo mundo pensa, isso às vezes eu desliguei o forno. Mas a gente vai lá, checa, vê que está desligado e se dá por satisfeito. No caso do toque, você vai lá, checa, só que você não se dá por satisfeito. Então você checa o forno 15, 16 vezes. Faz a mesma coisa se apagou o fogão, se desligou a luz, se conseguiu fazer tal trabalho certo.
Isso começa a gastar tal tempo e tal energia do dia a dia em que começa a prejudicar as nossas relações pessoais, as nossas relações no trabalho, enfim, o jeito com o qual a gente se relaciona com o mundo. E essa dúvida é muito angustiante. E é isso, quanto mais se verifica, pior vai ficando essa obsessão. Porque daí o paciente ele fica com essa impressão de que se eu deixar o forno ligado, pode pegar fogo no apartamento, no prédio, as pessoas podem morrer por causa minha, eu vou ter que lidar com toda essa dúvida, então tudo vai ganhando um teor catastrofista. E aí ele checa o forno 16 vezes e não acontece nada. Portanto, de certa forma, é como se ele estivesse dizendo para a Cid, isso não aconteceu porque eu chequei o forno 16 vezes. A gente tem que quebrar um pouco esse raciocínio, porque senão ele tende a ficar reforçado. Não deixou de acontecer porque você checou, e sim porque não iria acontecer. Exatamente. Essa é a psicoeducação. Tá. Né? Deve ser tão difícil, né? Eu ia perguntar antes da gente entender por onde que acontece esse processo de dessensibilização, que eu imagino que seja mais ou menos por aí, se esse tipo de paciente bate no seu consultório trazendo esse relato de que ele mesmo percebeu que algo não está bem ou não faz muito sentido, ou se são os familiares que apontam e aí então levantam essa dúvida? Normalmente os familiares, os amigos que percebem que tem um sofrimento ali. Então, a ordem é, não aconteceu a catástrofe, não porque eu chequei as 16 vezes, porque isso vai reforçar que então eu preciso checar mais. Vai ao mais justamente porque eu quero evitar isso. E essa é a tendência, né? Ele progredir. Essa é a tendência de aumentar, porque se eu não fizer uma vez, vai acontecer a consequência. Então, na terapia, nós mostramos que não aconteceu porque você checou X vezes, mas não aconteceu porque já foi lá na primeira, já viu que não estava, saiu, acabou, não precisa. Então, a consequência não acontece pela quantidade, e sim porque você já viu uma vez e acabou. Mas isso mesmo assim causa uma angústia muito grande, porque eu preciso das outras vezes. Então, por isso que leva tempo. O reverter esses pensamentos, a luta interna de eu tenho um pensamento, eu tenho que reverter, eu tenho que reverter sempre. Então, isso é um tempo. Como o doutor disse, isso vai vindo ao longo do tempo, da vida da pessoa. Reverter isso já causa um prazo ali de 1 ano, às vezes, pelo menos, porque é um comportamento adquirido, né? E a doutora estava falando sobre usou até o termo reverter, certo? Eu queria entender, eu consigo chegar na cura de um transtorno obsessivo compulsivo ou vai ser sempre uma questão que eu preciso tomar cuidado, estar em constante autoavaliação, me perceber bastante e me manter alerta, porque pode vir a voltar ou ter um gatilho de crise a qualquer momento? O curso ele é variável. Tem pacientes em que a gente inicia um tratamento, seja com psicoterapia, com medicação ou de forma combinada. O paciente está lidando com um episódio, esse episódio passa. E não é a maioria dos pacientes, mas tem alguns pacientes que nunca mais apresentam sintomas nesse sentido. Foi uma resposta patológica, dado o evento, dada a situação, que como a doutora Kelly colocou, às vezes a gente tem que entender qual que é o funcionamento disso, quais são as situações que se relacionam a isso e mais ou menos de onde surgiu esse comportamento. Isso não é fácil de identificar, nem sempre fica claro, mas tem pacientes que respondem e não precisam mais da nossa ajuda. Boa parte dos pacientes evoluem em episódios, então a intensidade dos sintomas ela varia também conforme fatores estressores de vida. Então, como você colocou, assim, isso pode surgir, por exemplo, no período perigestacional, então no início da gestação, ao final, pode acontecer também com homens, aquele cuidado excessivo com a criança, que é natural para todo mundo, porque é uma mudança grande de vida, mas às vezes e a responsabilidade, né, de você, por exemplo, ter agora uma criança para cuidar, depender de você. Sim, mas a gente vê pacientes que começam a ter, pelo menos, por exemplo, pensamentos intrusivos, pensamentos que não são bem-vindos, que parecem vir, de certa forma, externos, são pensamentos que os pacientes reconhecem como deles, mas que incomodam muito, que é, por exemplo, e se eu machucar o meu bebê? O paciente não tem desejo de machucar o bebê, não tem risco de machucar o bebê, mas essa imagem desconfortável, esse pensamento, então começa a evitar, por exemplo, a convivência com a criança, ou não fica sozinho com a criança, coisas nesse sentido.
Isso pode aparecer em vários períodos da vida, dando um exemplo. Então, pacientes que têm episódios de melhora e de piora. E daí a gente tem os pacientes refratários, que é em torno ali de 10% dos pacientes que têm uma dificuldade maior de resposta, tanto a psicoterapia quanto a medicação, que daí precisam de tratamentos um pouco mais intensivos. Entendi. Vamos de perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Quem participa agora a gente recebe uma mensagem anônima. Passei a vida achando que era perfeccionista, mas isso tem atrapalhado meu trabalho e também meu casamento. Mas eu tenho vergonha de procurar ajuda porque acho que vão achar que é exagero. O que eu posso fazer? Bom, nesse caso, nunca é exagero. Para as pessoas da família ou para os leigos, vamos dizer assim, pode sim ter essa visão. Mas, se a gente for pensar, tudo que a gente faz de diferente acaba sendo visto por alguém de uma forma diferente e errada. Procurar ajuda é essencial, ainda mais que você vê que já está causando prejuízo no casamento, na vida pessoal, no trabalho. O principal, o mais importante e o mais difícil foi você reconhecer que tem um problema. Então agora é buscar ajuda e perceber que os profissionais da saúde nunca vão achar isso exagero, pelo contrário, vão te apoiar e vão te ajudar a reverter, a melhorar todos esses comportamentos para que você tenha qualidade de vida em todos os âmbitos da sua vida. E acaba de chegar mais uma perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá que eu vou ler para vocês, da Gisele Barcelos. Ela é do Rio de Janeiro. Gisele, seja muito bem-vinda à sua consulta. Quando eu vou fazer limpeza da casa, sempre demoro ali bastante porque eu passo muitas vezes o pano no chão, no mesmo cômodo, e lavo diversas vezes esse pano. O mesmo acontece para tirar o pó dos móveis. Limpo muitas vezes e isso me esgota. Olha aqui a Gisele sendo bastante honesta no seu relato, mas eu não consigo fazer diferente e me deixa muito esgotada. O que eu posso fazer? E aí, doutor Victor? Perfeito. Gisele, acho que você traz uma coisa muito importante no seu relato, que é uma frase que me chamou a atenção, que é assim: eu não consigo fazer diferente. Marcador, assim, quando a gente vai pensar em sofrimento, em um transtorno mental, é justamente essa questão que eu comentei antes da alienação da liberdade. A gente não consegue fazer diferente. Claro, eu não consigo fazer um diagnóstico seu por aqui, mas eu acho que vale uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, porque você me conta que tem um jeito de limpar a casa que está te esgotando, que você não gostaria de fazer dessa forma e, no entanto, não consegue fazer diferente. Isso pode sim ser um sinal de toque. Claro que a gente sempre investiga outras questões que podem ser relacionadas, mas acho que essa é uma questão que vale uma avaliação mais detalhada, sim. Quer complementar, doutora? Com certeza, o esgotamento, o reconhecer que não consegue fazer diferente, mas sabe que não está legal, já é um grande avanço. Então, é necessário sim procurar terapia, procurar a psiquiatria para entender esse movimento, porque tem um jeito sim de fazer diferente, tem como não passar por todo esse processo dessa forma tão rígida como é feito hoje. Sim, tem saída. Procura. Com certeza. E isso vai te devolver a sua qualidade de vida, vai sair esse esgotamento de você, basta você procurar ajuda. Obrigada. E o primeiro passo, como os doutores trouxeram aqui, você já deu, que foi reconhecer. Daqui para frente é só vitória. Obrigada, viu, pela sua participação. Vamos falar de contagem compulsiva, porque esse também é o tipo de transtorno que eu acho que às vezes ele começa muito sutil, né? Às vezes até numa brincadeira, eu vou contar quantas letras que tem nessa palavra, e de repente, de que forma que isso vai evoluindo, doutora? Vai evoluindo quando você percebe, a pessoa percebe que para todos os lugares, para tudo que ela olha, ela se percebe contando. Ela não está pensando naquilo, não é de intenção, mas quando vê, já está ali na cabeça o contar. Já começa dessa forma, que nem você disse, com uma brincadeira, algo assim, e vai se tornando interessante, já vai fazendo uma contagem e já vai... E quando vê, tá contando tudo. E aí, um filme que eu entendo muito interessante é um filme do Jim Carrey,
23, o número 23, porque ele começa a ver o número 23 em tudo, em todas as situações. E isso causa um prejuízo tão grande que ele se perde nele mesmo e em todas as relações, porque tudo é o número 23, tudo tem uma sequência, tem uma lógica, só dentro da cabeça dele. Então, é justamente esse início, e é muito perigoso também, assim como todos os outros transtornos, né? E a doutora trazendo aí esse relato, né, trazendo essa lembrança do filme, ele é um filme tido como perturbador. Então, esse tipo de transtorno, ele chega nesse ponto mesmo, não é só uma contagem X. Em casos mais graves, eles de fato podem causar um prejuízo muito significativo na vida do paciente. É importante dizer assim, que a maioria dos pacientes com TOC sabe que esse pensamento é ilógico, de que procurar, por exemplo, o número 23 em todas as coisas não é uma coisa que faz sentido, ou que contar as coisas numa determinada ordem, de que lavar as mãos excessivamente não faz sentido, não é lógico, mas eles não conseguem se segurar, como foi colocado antes, assim, não consigo fazer diferente. E, no entanto, continuam fazendo, porque não tem essa liberdade de escolha. Na questão da contagem, muitas vezes é mais fácil identificar o que a gente chama de pensamento mágico, que é associar coisas que logicamente não estariam associadas. Então, assim, preciso fechar a minha porta 8 vezes, senão algo de ruim vai acontecer. Nem sempre esse algo de ruim é algo bem determinado, bem definido. Às vezes é assim, se eu não fechar a porta 8 vezes, algum familiar meu vai passar mal, vai ficar doente. Sabendo que isso é ilógico, ele precisa mesmo assim fazer. E quanto mais esse comportamento se repete, mais ele se confirma, porque ele fechou a porta 8 vezes, o familiar não adoeceu, portanto ele deve ter feito algo de certo. É muito nesse sentido em que a gente tenta atuar, assim, tentando evitar esses rituais, essas compulsões e conversando com o paciente para cada vez mais reforçar a ideia de que esses pensamentos, essas obsessões, elas não fazem sentido. Para que ele entenda que ele pode sim ter autonomia, né, sobre a vida dele novamente. Exatamente. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Agora a gente vai ver por onde caminha aí o pensamento do pessoal, né, dos nossos seguidores, da nossa comunidade aqui do Consulta ao Doutor. Qual dessas afirmações sobre tratamento de TOC é verdadeira? A alternativa mais votada, olha só, medicamentos para TOC causam dependência. Segundo a alternativa mais votada, evitar situações que causam ansiedade é que é importante. Vou começar pelo doutor Victor. Qual que é a importância da gente, inclusive, combater esse pensamento com relação ao uso de medicamentos? Eu sempre falo para os pacientes, e eu entendo que eles têm uma preocupação com isso, que eu compartilho dessa preocupação com o uso de medicamentos psiquiátricos. Assim. Entendo que são medicações com efeitos colaterais, que sempre que a gente introduz o fármaco para alguém, a gente precisa ter extremo cuidado para conversar sobre risco e benefício. As medicações mais utilizadas para o TOC são os antidepressivos, ou como a gente chama eles em outros contextos, inibidores de recaptação de serotonina. Consideramos que a serotonina tem a ver com o circuito cerebral, com a alteração cerebral presente no TOC. Não sabemos bem como funciona esse mecanismo. Essas medicações, elas não causam dependência. Por dependência química, o que eu quero dizer dentro da psiquiatria? É a gente precisar ficar aumentando dose para atingir a resposta anterior. Tem medicamentos em que isso acontece, como benzodiazepinas, que são os ansiolíticos, como o Rivotril, por exemplo, e os psicoestimulantes, Ritalina, Venvanse. Essas são medicações que, inclusive, são mais controladas, que a gente tem que tomar mais cuidado. Os antidepressivos, eles são medicações seguras em que a gente consegue uma melhora de sintomas em boa parte dos pacientes. O que acontece? Quando a gente vai retirar, a gente faz um processo gradual para evitar o que a gente chama de síndrome de descontinuação. Se você toma um medicamento, um antidepressivo, e para ele muito rápido, é possível que você passe mal. Então pode voltar sintomas ansiosos, pode ter sintoma gastrointestinal, dor de cabeça, diversos sintomas. É importante fazer um acordo, né, com o paciente saber que ele tem um prazo, né? Ele vai começar, seguir esse prazo e depois, junto com esse profissional de confiança que está ali junto com ele, ele vai depois fazer o desmame e seguir a vida. Doutores, gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada. Para você que gostou, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho do doutor Victor Romão, médico psiquiatra, ele deixa à sua disposição o Instagram, psiquiatria.victor, e também o WhatsApp, DDD 11 9 3219 3524.
Kelly Prado, psicóloga e neuropsicóloga, Instagram, psicóloga Kelly Prado, e deixa também à sua disposição o WhatsApp, DDD 11 994860386. Muito obrigada, doutores, por essa tarde aqui de conhecimento, da gente desbravando, conhecendo um pouquinho mais sobre o toque. Excelente restinho de tarde para você e até amanhã na nossa próxima consulta. Até mais!